Olá, queridos, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para a quinta lição desse trimestre, estudando sobre o livro de Marcos, com o tema O servo enfrenta a incredulidade. E o texto para leitura na classe está registrado no livro de Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao 16. E os tópicos que vamos abordar são eles: a incredulidade dos nazarenos, a incredulidade de Herodes e a incredulidade dos discípulos. E os objetivos que nós temos nesse comentário é o seguinte: defender a fé única e verdadeira em Jesus. Em segundo lugar, imitar o caráter humilde do Cristo. E em terceiro e último, servir a quantos queiram conhecer Jesus. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 6 de Marcos completo. Ele contém 56 versos, que somados ao comentário, o índice de crescimento ainda será muito maior. Portanto, tira um tempo e lê Marcos capítulo 6. E para você que já é inscrito no canal, eu quero mais uma vez te agradecer pela oportunidade e o privilégio que você me dá de juntos podermos levar esta palavra a mais alguém. E para você que ainda não é inscrito no canal e quiser fazer isso agora para nos ajudar a fazer com que esse canal continue crescendo e juntos possamos alcançar ainda mais vidas para o reino de Deus, faça isso agora. Inscreva-se no canal. Não deixe de dar a tua curtida, de deixar o teu like, de fazer o teu comentário. Se quiser até me dizer de onde você está nos acompanhando, também te agradeço. E para todos vocês que me acompanham, sejam então todos muito bem-vindos. E nós vamos então ao nosso comentário de hoje, falando sobre o servo enfrenta a incredulidade, começando pela incredulidade dos nazarenos. Lembrando de que o capítulo 6 de Marcos, ele é objeto dessa tragédia de incredulidade dos nazarenos, de Herodes e dos discípulos. O texto já começa para todos nós aqui sobre a incredulidade dos nazarenos, falando do local dessa incredulidade, que é a cidade de Nazaré. Capítulo 6 de Marcos, verso 3, o escritor diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José e Judas e Simão, e não vivem aqui entre nós as suas irmãs? Já começa o texto falando desse carpinteiro, falando dos seus irmãos, falando da sua mãe, mas não menciona o pai de criação de Jesus, que é José. A cidade onde está acontecendo esse episódio é a cidade de Nazaré, a sua cidade natal, onde ele foi criado juntamente com os seus irmãos. Na época, o escritor diz que a cidade era uma cidade, um pequeno vilarejo, pode-se dizer até assim, um acanhado vilarejo, porque a sua área geográfica media aproximadamente 30 mil metros quadrados, com um número de aproximadamente 500 moradores. Só para isso ficar mais claro para todos os nossos alunos aí na classe da EBD, que essa área de 30 mil metros quadrados, ela é equivalente a 3 campos de futebol, lá próximo, talvez um pouquinho menor. Não, talvez numa planície igual 3 campos de futebol, mas para você ter uma menção da área geográfica, esse era o tamanho da cidade, equivalente 3 campos de futebol. Um vilarejo à beira do mar, numa encosta, num lugar pedregoso, portanto é possível que tivesse casa mais no alto, outra mais no baixo, e lógico, uma sinagoga também nesse vilarejo, porque o povo também era religioso, né? Fazia um culto a Deus. E nós temos também para informar a todos que na casa de José, pai de criação de Jesus, possivelmente moravam ali 9 pessoas, porque o escritor fala de 4 irmãos dele, né? Tiago, José, Judas, Simão, e mais Jesus dá 5 irmãos, homens, mais a sua mãe, Maria, mais José, seu pai de criação, porque Jesus é obra e graça do Espírito Santo, então dá 7, e o escritor ainda diz, e suas irmãs. Quando diz suas irmãs, a gente não tem noção de quantas eram, mas que pelo menos eram 2, porque o escritor fala no plural, né? Então, possivelmente nessa casa tinha 9 pessoas.
Se deduzirmos de que a população de cada uma dessas casas tinha essa média aí, vamos colocar uma média mais embaixo, 7 pessoas, né? Então, ou se colocarmos 5 pessoas por cada casa, para a gente ter uma noção de quantas casas tinha no vilarejo, entre 70 e 100 casas no máximo, eram as casas que tinha nesse vilarejo. Por isso, um vilarejo muito simples, um vilarejo que também não despertava para as pessoas muita curiosidade de ser alguma coisa que pudesse dizer assim, não, lá em Nazaré tem coisa boa lá. Não. E nós vamos confirmar isso, que no capítulo 1 e no verso 46 do livro de João, Jesus está na Galileia e ele encontra então Filipe, que é de Betsaida, e ele chama Filipe dizendo, Filipe, segue-me. E Filipe então segue a Jesus. Mas na frente o texto diz que Filipe encontrou a Natanael e fez a seguinte declaração para Natanael. Natanael, nós encontramos o Cristo, aquele de que Moisés falou na lei, os profetas falaram. Nós encontramos ele, Jesus, filho de José, ou Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Filipe fala isso, Natanael olha para Filipe e diz, mas Filipe, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa, Filipe? Ou seja, porque na verdade a cidade era uma cidade acanhadinha, um vilarejo acanhado, não despertava que alguma coisa bom surgisse de Nazaré. Então já tinha essa margem para essa cidade, né? Quando Jesus chega em Nazaré, ele esperava que pelo menos fosse bem recebido, porque ali ele teve toda a sua infância. Porém, infelizmente, quando Jesus chega na cidade de Nazaré, as pessoas ali recebem Jesus e para aquelas pessoas, Jesus não passa de um homem comum, membro também de uma família comum, participante de uma profissão também comum, que era a carpintaria, o que existia possivelmente naquele vilarejo. Carpinteiro, pescadores, talvez alguém que ainda consertasse redes ou tecesse as redes, algum artesão, coisa assim parecida. Mas era isso, era o máximo que tinha, né? As pessoas tratam Jesus assim, como uma pessoa simples qualquer. E, na verdade, quando eles fazem menção simplesmente do filho de Maria, é outra coisa que a gente acha grave, porque na tradição judaica, qualquer um homem, ele era conhecido pelo nome, principalmente o primogênito, ele era conhecido pelo nome do seu pai. Nós vamos encontrar isso no livro de Juízes, capítulo 11, no verso 1 e verso 2, um homem chamado Jefté, de Gileade. A Bíblia diz que esse homem era um homem valente e valoroso, porém, ele era filho de uma prostituta. Mas Gileade, com a sua esposa, geraram outros filhos, e quando esses filhos de Gileade cresceram, eles expulsaram Jefté de dentro de casa, e dizendo o seguinte, você não terá herdade entre nós, e expulsaram Jefté. Na tradução judaica, só não seria mencionado o nome do pai neste homem se fosse nesses casos de algum insulto, de alguma ofensa. E parece que os moradores de Nazaré estão tratando Jesus assim desta forma. Mesmo que algum escritor pode dizer de que, mas possivelmente José já tivesse morrido, independentemente, na cultura judaica, por mais que tivesse morrido já o pai, esse filho era mencionado pelo nome do pai. Mas eles não mencionam, ou seja, eles ignoram. Não sei qual é a tese, mas na verdade eles não dizem filho de José ou filho do carpinteiro. Marcos relata, Mateus até vai dizer que eles falam filho do carpinteiro, mas aqui Marcos ele é mais sucinto, de dizer de que eles simplesmente chamam filho de Maria. Mas o mais grave não foi isso aí, deles ignorarem o pai de criação de Jesus. O mais grave é que esses próprios moradores, quando eles olham para Jesus e sabem de que Jesus operava milagres, sabe o que eles fazem? Eles dizem o seguinte, esses milagres que ele opera ou é de Deus ou é do diabo. Essa era a tese que eles mencionavam acerca disso. E não é a primeira vez que as pessoas tratam Jesus desta forma. Ainda em Cafarnaum, no livro de Marcos, lá no capítulo 3, no verso 22, lembra quando Jesus cura aquele homem da mão ressecada e depois ele expulsa os demônios, ele liberta as pessoas oprimidas.
Sabe o que acontece? Os líderes religiosos expulsam Jesus da sinagoga, dizendo o seguinte: ele expulsa demônio pelo maioral, ele é príncipe do maioral dos demônios, por isso ele expulsa demônio. Ou seja, já tinha essa linguagem acerca de Jesus, de não aceitarem o ministério e o poder que Jesus tinha, atribuindo como que fosse a Satanás um pecado que não tem perdão, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir a Satanás aquilo que era Deus fazendo. O efeito dessa incredulidade, ou os efeitos, dessa incredulidade, é que Jesus não pôde operar nenhum milagre em Nazaré. E nós precisamos recordar de que não é a primeira vez que Jesus está sendo rejeitado. No livro de Lucas, no capítulo de número 4, no verso de número 16 ao 30, Jesus entra um dia na sinagoga em Nazaré para assistir o culto, e lá ele tem uma oportunidade para falar. E ele pede então ao auxiliar que ele dê o livro para ele ler, e o auxiliar então lhe dá o livro do profeta Isaías, e ele abre o rolo e leva a sua mão até onde estava escrito o texto que ele leu, dizendo assim: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de espírito, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E quando ele terminou de fazer esta leitura, ele fechou o rolo, entregou ao auxiliar, sentou-se lá no seu lugarzinho à parte e ele falou as seguintes palavras: hoje cumpriu-se esta profecia que Isaías profetizou a meu respeito. E quando ele fala isso, as pessoas chegaram para perto e glorificavam a Deus e exaltavam a Deus. As pessoas queriam estar próximo dele ali. Mas os líderes religiosos expulsaram Jesus de Nazaré. Não aceitavam, expulsaram porque ele estava com blasfêmia, dizendo ser Deus. Já é o segundo episódio, a segunda frustração de Jesus em Nazaré. Tratava-se, portanto, de um povo predestinadamente incrédulo. E, sem dúvida, esse ambiente é de total descrença. Por isso que Jesus não operou milagre em Nazaré. E assim, em Nazaré, houve limitação, não do seu poder, mas de sua missão. Não faltou poder a Jesus, mas sim fé aos nazarenos. Os nazarenos não tiveram fé. Afinal, o texto é muito claro para nós que Jesus, ele não agia para impressionar as pessoas. Jesus agia pela fé que as pessoas tinham e reconheciam a sua inteira dependência dele. E quando as pessoas reconheciam, então ele operava. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, no verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então veja, Jesus ele poderia muito bem operar. Não, eu vou operar, mostrar para essa cambada de nazarenos aqui que eu sou poderoso. Não. Quem fazia isso, sabe quem era? Eram os magos. Os magos faziam para impressionar as pessoas. Jesus não, Jesus operava segundo a necessidade de cada coração e conforme tivesse fé. Por isso que o escritor também pede a nós que a gente faça uma análise da nossa vida para a gente não cair no mesmo risco. Hebreus capítulo 3, verso 12, verso 13, o escritor diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortando uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Ou seja, nós também corremos esse risco. Precisamos ter cuidado na nossa vida para isso não acontecer. Queridos, as reações da incredulidade. O que acontece agora? Essa reação, até onde se sabe à luz do comentário, nunca mais Jesus voltou em Nazaré. Perderam uma oportunidade brilhante de Jesus operar ali. O ceticismo dos nazarenos era já um símbolo da cegueira do próprio povo judeu. João capítulo 1, verso 11, o escritor diz: e veio para o que era seu,
E os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, os judeus já tinham essa tendência de rejeitar Jesus. Agora escute uma coisa, a incredulidade dos nazarenos em nada afetou o prosseguimento do ministério terreno de Jesus. Lutas e decepções não podem parar o povo de Deus. Sabe o que Jesus faz? Ele chama os 12 discípulos, isso aqui não vai parar, que o meu poder continue sendo estendido às demais pessoas. Jesus poderia muito bem ficar com os seus discípulos ali, meio melancólico, rapaz, até que eu queria fazer alguma coisa, mas esse povo é muito duro. Não, Jesus chama os discípulos, unge eles, coloca a mão sobre eles, dá autoridade sobre eles e envia de 2 em 2 dizendo o seguinte: vão pregar o evangelho, vão pregar o evangelho por aí. Se vocês encontrarem alguém possesso do espírito maligno, liberte essas pessoas, repreenda os demônios, expulse os demônios. Se tiver alguém enfermo, também cure. Coloque o azeite sobre eles e cure também os enfermos. Ou seja, os discípulos saem dali agora já numa disparada, com vontade de fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Agora, escuta uma coisa. O escritor para aqui e vai falar agora sobre a incredulidade de Herodes. Poxa, pastor, mas estava tão bonito o texto de Jesus aqui com seus discípulos. Vai entrar Herodes agora. O que tem a ver Herodes com isso? Porque Herodes também é um símbolo de incredulidade. O texto diz que Herodes, ele era um homem devasso. Ele, pelo costume local, ele era chamado de rei, mas na verdade ele era um tetrarca. Ele deixou a esposa para casar-se com Herodias, sua sobrinha, mulher de Herodes Filipe, que era meio-irmão de Herodes, e isso, ele cometeu um adultério. Além do adultério, ele comete um incesto, né? Ele tem um duplo pecado, do adultério e um incesto. E João Batista, que pregava, aquele que anunciava a chegada do Messias, do reino de Deus, pregava contra Herodes. E Herodes, então, mandou matar João Batista. E quando Jesus surge no cenário, que Herodes ouve falar de Jesus, ele tem mais ou menos uma ideia de que o ministério de Jesus é parecido com o de João Batista, ou quem sabe ainda até maior. E por isso agora, Herodes evita chegar-se para Jesus. Embora que Jesus fez algumas críticas muito ferrenhas contra Herodes. Ele chega a dizer para os discípulos, dizendo: guardai-vos do fermento de Herodes. Guardai-vos da arrogância, da abominação, guardai-vos do pecado, guardai-vos do assassinato, do adultério, não sejam escarnecedores. Ou seja, Jesus está dizendo: olha, guardem-se vocês do fermento de Herodes. Mas o escritor diz que Herodes, ele era um homem perturbado, porque Herodias, sua mulher agora, ela tinha um ódio mortal de João Batista. Ela porque queria matar João Batista, porque João Batista pregava contra essa situação deles. E o escritor até diz que Herodes Antipas, ele alimentava um sentimento conflitante, porque ao mesmo tempo em que temia e reconhecia João Batista como um homem de Deus, como um homem santo, como um homem justo, mas ele cogitava matá-lo. E ele maravilhava-se com as suas palavras, mas não hesitou em lançá-lo no cárcere, por causa exatamente das palavras de João Batista. E quando Herodes colocou João Batista no cárcere, até que um dia ele resolveu matá-lo. E quando ele mandou matar, na verdade, ele não pensava em matar daquela forma, mas ele foi obrigado. João Batista estava no cárcere. Quando chegou a hora de Herodes matar João Batista, ele até entristeceu-se, diz o texto, mas mesmo assim ele mandou matar, mandou arrancar a cabeça de João Batista. E quando Jesus surge no cenário pregando, e a mensagem de Jesus era a mesma que João Batista foi o precursor, Jesus chega com a mesma mensagem. Herodes chega a dizer: esta mensagem é a mesma de João Batista. Por isso que ele estava perturbado, porque a mensagem de João Batista ainda batia, ainda martelava na cabeça de Herodes. Martelava no coração, mas não tinha poder de convencê-lo para que ele se arrependesse. Ele florescia em todas as outras coisas, menos no arrependimento dos seus pecados. Ele era esse tipo de pessoa meio perturbado.
O escritor fala que esse assunto de João Batista e Herodes, no comentário que ele está falando acerca do ministério de Jesus, ele fala de técnica de sanduíche. É quando o escritor está falando sobre um assunto e ele abre um parêntese e coloca um outro assunto que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas que ele vai dar suporte e dar entendimento daquela história que está antes e do que está depois. Por isso que entra o fato aqui de Herodes com João Batista. O fato é que o escritor está falando de Jesus enviando seus discípulos, mas ele coloca aqui o fato da forma como Herodes mandou matar João Batista, quando a filha de Herodias dançou diante de Herodes no aniversário natalício dele, e que ela dançou muito sensual, provocando a Herodes, e Herodes diz assim: o que você pediu, eu lhe darei até metade do reino. E ela não hesitou de chegar com sua mãe, que tinha vingança, tinha sede de vingança, tinha ódio de João Batista. Aproveita o prato cheio. Minha filha pede para ele a cabeça de João Batista no prato. Foi isso que a filha fez e Herodes fez. Por isso que o texto diz que ele, mesmo com tristeza, mas ele executou, porque ele tinha dito a ela que se ela pedisse até metade do reino. Então, ele tinha esse tipo de loucura, esse homem. O escritor está mostrando, para a gente ter uma comparação melhor, por que entrou esse texto, o que aconteceu na cura daquela mulher que tinha 12 anos, que sofria de uma hemorragia, e que Jesus estava indo curar a filha de Jairo. Está na caminhada, e lá surgiu aquela mulher no meio para atrapalhar, meu Deus, e Jairo fica naquele negócio, e o escritor diz que o Senhor curou a mulher, e depois é que prossegue, mesmo que a filha de Jairo já tinha morrido, ou seja, a história que entra no meio não tinha nada a ver com a cura da filha de Jairo. Mas ela entra essa história no meio, depois segue, ou seja, ela serve como uma fatia do sanduíche, né? A história de Jairo, o começo da história, no meio entra a mulher e lá termina com Jairo. É isso aqui que ele está falando. Na seção bíblica em estudo, o tema principal da missão dos apóstolos, que está no verso 7 ao verso 13, né? É pausado para ceder o relatório a João Batista e Herodes. E aí ele volta para o texto de novo. Lembra que Jesus tinha mandado os discípulos ir pregar e expulsar os demônios, né? E eles voltam. O texto diz que eles voltaram animados, alegres. Mestre, no teu nome nós curamos os enfermos, no teu nome nós expulsamos os demônios. Foi muita glória, foi uma apoteose de Deus, foi muita coisa boa. Mas nós estamos cansados, a gente quer descansar um pouco. Eu fico pensando, Jesus olhando para eles assim: vocês querem descansar? Vocês começaram agorinha. Eu não sei quanto tempo, quantos dias eles passaram nisso, mas vocês já querem descansar? Tá bom, então. Só que o mestre diz: tá bom, mas eu vou dar uma lição para vocês. Vamos embora, bota o barco ali num lugar mais reservado, vamos para lá descansar. E eles vão. Antes de chegar lá nesse lugar, a Bíblia diz que as pessoas já estavam indo a pé e chegaram lá primeiro. Quando Jesus chegaram, para os discípulos podia ser uma invasão de privacidade. Puxa, a gente vem para descansar, esse povo já chega aí de novo. Para Jesus, que era uma ótima e bela oportunidade para ele continuar falando do Evangelho. Era essa a sua missão, lembra? Desde as parábolas, a missão da semente, a missão da candeia, ou seja, mostrando para os seus discípulos qual era o seu foco principal, anunciar o reino de Deus. E quando Jesus olha para aquelas pessoas, o texto diz que ele vê como ovelhas que não têm pastor. E ele aproveita, porque essa é a oportunidade. Lembra do que falou Isaías, na leitura que Jesus fez lá do livro do profeta Isaías? Pois me ungiu para curar os quebrantados de coração, para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mais uma bela oportunidade para Jesus. E ele então começa a ensinar a palavra e curar os enfermos. Mas isso gera o quê, meus irmãos? Uma impaciência nos discípulos. Bom, a gente quer mesmo é descansar, a gente também merece, né, mestre? Até que um deles chega lá meio audacioso: mestre, manda esse povo embora. No lugar deserto, manda eles antes que a noite chegue. Aí Jesus olha com aquele olhar, eu imagino, um olhar de amor, de compaixão, porque essa era a sua missão, salvar o pecador, cuidar do marginalizado, aquele que estava à beira do caminho, né?
Então Jesus olha para eles e diz: dá-lhe vós mesmo de comer, vocês mesmos devem dar de comer. Mestre, mais 200 dinheiro de pão, onde nós vamos comprar aqui para esse povo todo comer? E Jesus diz: o que é que vocês têm aí? Aí lá vem alguém dizendo: olha, tem aqui 5 pães e 2 peixes. Tá bom. Então faz o seguinte, bota aqui nas minhas mãos e organiza esse povo, manda sentar todo mundo na relva aí, de grupo de 50 e 50. Imagina que a Bíblia diz que era 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Se fosse só homens, já dava 100 grupos desses de 50 pessoas. Mas eles obedecem, ó, eles estavam tão maravilhados com os ensinos de Jesus, que eles não têm dificuldade de obedecer a voz de comando dos discípulos, e senta e organiza todos esses grupos, e o Senhor ora, multiplica, abençoa, aliás, e entrega para eles. Está aqui, vão distribuindo aí. E eles distribuem, quanto mais distribuíam, mais o milagre acontecia. Resultado, que todos acabaram de comer, e Jesus diz: agora junta todo o que sobrou aí, junta. E eles juntaram 12 cestos cheios de pedaços. Aqui nós vamos observar o seguinte, nesse ponto do comentário, Jesus, ele então, diante daquela postura incrédula dos seus seguidores mais próximos, que é os seus discípulos, né? Jesus opera mais um milagre, e todos participam de um farto banquete. Mesmo o círculo mais íntimo do servo não estava imune à incredulidade, né? Ele estava, poxa vida. Jesus disse: ó, tá aqui o milagre. Agora faz o seguinte, pega aí esses cestos que sobraram, fica com vocês, e vocês então devam ir para outra margem. Mas vale lembrar que o que Jesus estava fazendo ali é o que está registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que Jesus tinha era amor para dar para aquelas pessoas. Os discípulos ainda não tinham aprendido isso. E Paulo, quando ele fala aos Coríntios, é aquilo que Jesus estava fazendo, dizendo o seguinte: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Por isso que Jesus estava ali naquele momento, ó. É o meu coração, é o meu amor por esse povo. Eu estou vindo aqui para resgatá-lo para Deus. Os discípulos ainda não entendiam. Por isso que Jesus diz agora: pega esses cestos aí. Eu imagino que se Jesus tivesse perguntado deles assim: o que vocês preferem agora? Preferem subir no monte para orar comigo? Ou vocês querem descansar um pouco? Ah, mestre, a gente quer mesmo descansar, né? Tá bom, então vamos descansar. Pega o barco aí e vão em direção de Betsaida. Eu vou despachar o povo aqui. E daqui a quem sabe outra hora a gente se encontra. E lá se vão eles. E Jesus vai para o monte orar. Jesus ora quando dá 3 da manhã, 4 da manhã. Jesus levanta da oração e olha para o meio do mar, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente, né? Lá estão os discípulos ainda remando, pelejando para ver se chega lá em Betsaida. Mas ainda não tinham conseguido. Aí o mestre disse: ainda não aprenderam, né? Vou lá. O mestre desce do monte, caminha sobre as águas, chega lá com eles se espantam, gritam, é um fantasma. Que história linda, né? Que nós aprendemos e o resultado que nós extraímos também. Porque Jesus chega, entra no barco e o Senhor diz para eles: não tema, sou eu. Eu vim aqui para conversar com vocês porque vocês ainda não entenderam. Vocês não lembram daquele temporal que era quase um terremoto, da forma como o meu poder se manifestou? Vocês não estão lembrados quando chegamos em Gadara, que aqueles 6.000 demônios tomando conta daquele homem, e simplesmente com a minha palavra de poder os demônios foram embora? Vocês não lembram quando aquela mulher que tinha 12 anos com fluxo de sangue, gastara todo o seu dinheiro e ela ficou curada? Vocês não lembram a filha de Jairo, que já tinha até morrido, e ela ressuscitou? Ainda agora, ontem, no final da tarde, quando nós multiplicamos 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, além das mulheres e crianças, vocês ainda não aprenderam. Na verdade, meus irmãos, os discípulos estavam no momento de treinamento. Eles ainda não tinham aprendido. Jesus estava inculcando. Ou seja, é a segunda vez dentro de 2 dias aí, né?
de que eles também caem na mesma situação da incredulidade. Agora Jesus entra no barco e manda então eles ancorar. Eles vão chegar então aonde? Em Genezaré. E quando eles chegam em Genezaré, a Bíblia diz que o povo de Genezaré vieram até ele. As pessoas enfermas, nas macas, nas camas. E sabe qual era a ideia desse povo? É porque eles ouviram aquela mulher que fora curada do fluxo de sangue, ouviram o testemunho dela, e ela dissera: eu tinha fé que se eu tocasse tão somente na orla da sua veste, eu ficaria curada. Foi isso que eu fiz. E ela talvez passou pregando para todas essas pessoas, anunciando. E todas as pessoas que vinham para Jesus vinham com esse sentimento de que se eu apenas tocar na sua veste, eu vou ficar curado. Sabe de uma coisa? O texto diz que todas as pessoas lá em Genezaré que chegaram e tocavam na orla do vestido de Jesus, todos, sem exceção, todos ficavam curados. E aí Marcos mostra aqui esse contraste, né? Desses discípulos que estavam próximos, que deveriam ser o exemplo da credibilidade, da fé e da confiança, eles estavam aqui e acolá marcando e marcando feio, enquanto que as pessoas que vinham de longe estavam aproveitando. Queridos, eu finalizo desejando a você que você tenha uma excelente EBD, mas que não possamos esquecer de que temos um Deus, servimos um Deus poderoso, que Ele continua operando, e Ele não operou em Nazaré por causa da incredulidade. É necessário que creiamos, queridos, que Ele ainda é poderoso. Aí na tua classe da EBD, se tiver alguém enfermo, aproveita, faz o teste aí da fé, coloca a fé em ação, ora, porque Jesus pode curar. Não tenha medo de que se você encontrar no caminho alguém nessa situação enfermo ou precisando de libertação, de que Deus ainda é o mesmo, seu poder é o mesmo. Que Deus te abençoe. Espero poder ter contribuído com você na sua classe da EBD. Para você, querido irmão, querida irmã, aluno, aluna, professor, professora, Deus abençoe. Querido colega, companheiro, Deus te abençoe. Obrigado pelas orações. Vamos continuar aqui e até a próxima oportunidade, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser. Deus te abençoe.